Olá, tudo bem com você? Meu desejo é que Deus te abençoe abundantemente. Eu me chamo Pastor Elison Macedo, estou como pastor auxiliar aqui da primeira IPI de Aracaju, em Sergipe, e hoje eu fui convidado para trazer a palavra de Deus e meditar sobre o tema Como viver em comunhão em tempos de pandemia. Desde esse primeiro momento, meu desejo é que o Senhor te abençoe abundantemente. Quero aqui deixar o meu agradecimento pelo convite. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar ricamente essa comunidade e que Deus abençoe. Que o Senhor fale aos nossos corações. Eu desejo ouvir a voz de Deus e espero que você também tenha esse mesmo desejo de ouvir a voz de Deus e de ser ministrado pelo Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia em João, no capítulo de número 13, dos versos 14 ao 17. Nós vamos fazer a leitura desse texto, que vai ser o texto base para a nossa meditação nesse dia, nesse momento tão especial de meditarmos na palavra de Deus. Então acompanhe comigo, eu leio pela Nova Versão Transformadora, que é a versão que eu uso, mas você pode fazer a leitura na Bíblia que você tem ao seu alcance. João, capítulo 13, dos versos 14 ao 17, diz assim a palavra de Deus. E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Nós somos chamados a vivermos em comunhão com Deus e com o próximo. E a comunhão, no nosso dicionário vai falar que é a sintonia de sentimentos, o modo de pensar, de agir e sentir. É uma identificação sobre determinada coisa ou situação. E uma das razões, meus irmãos, de nós sermos igreja é que nós somos chamados a vivermos em comunhão, apesar de termos pessoas dos mais diversos pensamentos e gostos na nossa igreja, na nossa comunidade. Toda igreja é assim. Cada igreja tem seu gosto, tem sua maneira peculiar de ser, cada irmão pensa de uma maneira, um irmão torce para um time A, outro torce para um time B, um pensa de maneira política A, outro pensa de maneira política B. Enfim, apesar dos mais diversos sentimentos e gostos, nós podemos e somos chamados a vivermos em comunhão. Aí no mundo hoje é pregado a polarização, mas o reino de Deus não é um reino de polarização. O reino de Deus é um reino de comunhão. Somos chamados a vivermos em comunhão nos dias de hoje, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo ainda com muitas cidades vivendo isolamento social, somos chamados a vivermos em comunhão, a comunhão do nosso Deus. E a igreja, queridos irmãos, é lugar para nós vivermos e vivenciarmos essa comunhão. Por quê, meus irmãos? Acima dos nossos gostos, dos nossos achismos, das nossas opiniões, há um elo muito maior que nos une. E esse elo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o elo para manter a sua igreja unida, em comunhão e caminhando firmemente até o reino de Deus e enquanto estiver aqui nessa terra, em união um com os outros. Não há nenhum problema o irmão pensar A, irmão pensar B. Desde que o seu elo seja Jesus Cristo e de que haja harmonia, respeito e de que tenhamos na nossa cabeça: eu vou caminhar com meu irmão, ainda que ele pense diferente de mim, que nós estamos ligados em um elo. E Jesus é esse elo de comunhão da igreja dele. Ele nos chama a vivermos essa comunhão. Mesmo em tempos em que estamos socialmente distantes, em tempo onde a sociedade não sabe como vai viver e gerir esta crise que está aí posta. O chamado da Igreja de Jesus é viver a comunhão. A comunhão tendo o elo Jesus Cristo. Nesse texto que nós fizemos leitura,
nós podemos perceber no contexto que Jesus está indo para a cruz do Calvário. Jesus está indo para aquele momento do está consumado. Aquele momento onde ele iria entregar a sua vida por amor de todos nós. E Jesus, indo para esse momento, ele para e pensa assim: eu preciso deixar mais uma lição a esses meus discípulos. Jesus conhecia cada um daqueles discípulos. E naquela, vamos chamar assim, igreja de Jesus, ali dos primeiros dias com os discípulos, tinham pessoas das mais diversas frentes e pensamentos. Você tinha João, você tinha Pedro. Você tinha André, Felipe, André, né, que foi apóstolo de Jesus, enfim, pessoas dos mais diversos pensamentos. E ali você para pensar assim: nossa, como é que Jesus conseguia administrar tudo isso? E Jesus, sabendo que aquelas pessoas seriam responsáveis em levarem a obra dele adiante, ele dá uma lição àquelas pessoas. Entenda que no costume judeu, pare para pensar como um judeu pensava. As ruas eram empoeiradas, aqueles homens usavam sandálias, não havia aquele talco em pé, né, para ficar o pé cheiroso, não tinha nada disso naquela época. Então era a rua empoeirada, sandálias, calor, suor. Então quando alguém chegava em casa, ele tinha que lavar os pés. Porém, não era qualquer pessoa que fazia isso. Quem fazia isso era um servo. Irmãos, olha só que coisa interessante. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus aqui na terra, ele para e fala: eu vou dar a lição, eu vou dar o exemplo a ser seguido. Vocês precisam aprender de mim. Aquele Jesus que havia ressuscitado mortos, que havia curado enfermos, que havia ensinado de maneira maravilhosa, deu ordens à natureza, ele se levanta e vai lavar os pés dos discípulos. Porque ele queria deixar o grande exemplo para aqueles que dariam continuidade à sua obra, para que aquelas pessoas continuassem a viver em comunhão. Imagina o que passou na cabeça daqueles discípulos que estão acostumados com essa cultura, sabiam que quem lavava os pés era um servo. Mas Jesus, aquele que fazia milagres, aquele que era Deus, ele fala: eu estou dando esse grande exemplo. Jesus nos mostra que, como filhos de Deus, o nosso chamado é para servirmos. E a igreja de Jesus vive em comunhão em tempo de pandemia porque ela tem dentro de si que ela é chamada a servir. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Jesus nos chama a servir. Ele fala assim: façam como eu fiz a vocês. Aqueles irmãos vão dar continuidade à obra do Senhor. E Jesus sabe muito bem que ele precisa trabalhar nessa área na vida deles. E Jesus vai falar o seguinte: no meu reino, o que importa é servir. Não é o que A ou B pensam, é servir. Não é o gosto de A ou de B, é servir. Não é quem vai ser o líder A, líder B, quem é pastor, quem é reverendo, quem é presbítero, quem é diácono. É servir. Vejam, eu, Jesus falando, estou dando um exemplo. Vão e façam o mesmo. Se nós queremos, em meio ao que nós estamos vivendo, termos comunhão um com os outros, nós precisamos lembrar que o nosso Mestre nos chama para servir. Servir é você abrir mão das suas vontades e dos seus desejos. É você pensar no próximo, no bem comum. Como é que todos e todas irão ficar? Não é você pensar, que nem diz aqui em Sergipe, só no seu umbigo. Mas é você pensar no próximo. Não é você ser ególatra, como eu vou ficar. Não. Como o outro vai ficar. Como é que eu posso servir o meu irmão para que ele fique melhor e que ele fique bem? Jesus nos chama e nos lembra a isso nesse momento. Ele fala, ele fala mesmo: eu estou dando o grande exemplo.
Eu estou dando o exemplo. Então nós, como servos dele, devemos seguir esse exemplo do servir. Somos chamados e encorajados por nosso Senhor a servirmos e servirmos o próximo. Ainda que esse servir seja lavar o pé de alguém, eu vou, porque eu sou chamado a servir. Eu vou abrir mão dos meus desejos, das minhas opiniões, em prol do bem comum do serviço. Nós, como Igreja de Jesus, precisamos ter essa consciência do serviço. Abrir a nossa mente e sabermos que Deus nos chama a servir. O chamado da igreja qual é? Servir. Servir de maneira intensa. Servir de maneira de colocar todo o nosso coração na obra do Senhor. Tudo que vem às nossas mãos, nós vamos colocar diante de Deus, porque nós vamos servir. Jesus serviu cuidando, Jesus serviu abençoando, Jesus serviu orando, Jesus serviu levando o pão, Jesus serviu com esperança, Jesus serviu olhando com ternura, com amor, porque ele e o Pai eram um. Então Jesus serviu de maneira intensa porque ele e o Pai eram um. Ele sabia quem ele era em Deus. Muitas vezes a gente fica brigando por cargos, por eleições, né? Até o pastor muda o tom de voz, tal. Mas, irmãos, Jesus sabia quem ele e o Pai eram um. Era isso que importava. E aí ele mostra que o desejo do coração do Pai celestial é de servir. Eu quero pensar com vocês 3 desdobramentos que esse servir de Jesus teve em todo o contexto do Novo Testamento, que hoje nós podemos colocar para a nossa vida. 3 desdobramentos de como eu posso viver em comunhão em tempos de pandemia. Já sabemos que é servindo, mas servindo como? Vamos pensar em 3 maneiras que eu posso servir ao meu irmão e ao meu Deus. Em primeiro lugar, tendo Jesus como exemplo, eu vejo que Jesus serviu amando. Ele nos amou primeiro. Ele morreu por amor. Ele nos salvou por amor. Ele me amou até o fim. Jesus me amou tanto que morreu por mim. Eu e você somos chamados nesse dia a servirmos em amor. Veja como Jesus tratava as pessoas. Será que eu e você tratamos de maneira igual? Como é que você tem demonstrado amor por seu irmão? Por aqueles a quem também Jesus morreu. Para de pensar que Jesus morreu só por você. Jesus morreu por todos. Todos aqueles que são eleitos, escolhidos dele. Para pensar nisso, meus irmãos. Jesus morreu por aqueles a quem ele ama e demonstra amor. Ele serviu amando. O amor de Jesus é um amor abrangente. Não é um amor que fica atalhando e apontando o dedo. Não. Mas o amor de Jesus é aquele amor que nos ama primeiro. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o Senhor me amou. Jesus ouviu isso do Pai no batismo. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus ainda não tinha curado ninguém. Mas o amor de Deus nos alcança e Jesus demonstrou isso. Ele serviu amando. Que você também possa servir ao próximo amando. Em segundo lugar, ele serviu perdoando. Se eu, como igreja, quero servir também, eu tenho que servir perdoando. Ele perdoou a cada um de nós. Ele perdoou Pedro. Que coisa linda quando Jesus perdoa Pedro e fala: vai, Pedro, vai lá, vai cuidar das ovelhas do meu pai. Vai lá, Pedro. Ele perdoou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era alguém que caçava a igreja, mas aí Deus o perdoa e o traz para o seu rebanho, se transforma em ovelha, e aí fala: vai lá, Paulo, prega para os meus, vai pregar para os gentios, vai, Paulo, vai pregar, porque ele serviu perdoando. Queridos irmãos, nunca se esqueça que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E quantas vezes você já perdoou seu irmão? 70 vezes 7? Quantas vezes? Lembre-se, Jesus serviu perdoando. Nós, como igreja, precisamos servir perdoando. E em terceiro e último lugar,
Ele serviu se entregando para que hoje nós pudéssemos ter vida. Será que você tem se entregue para que outros possam ter uma vida com Jesus? Lógico que aqui eu não falo morrer para salvar a vida de ninguém, porque isso, a salvação eterna, Jesus já nos trouxe através da sua morte. Mas o que eu falo, irmãos, é de você se doar a tal ponto para que uma pessoa conheça Jesus Cristo. É o você se entregar de maneira única, total, por sua igreja, por seu irmão, pelo reino de Deus, para que outras pessoas conheçam a Jesus. É você se entregar, é você se doar, é você levar o pão, levar a mão estendida, levar o cuidado, levar o carinho, levar o abraço, é você se entregar, servir se entregando literalmente. Não é aquele servir para tirar selfie ou tirar uma foto e postar nas redes sociais, mas é o servir de se entregar sem que ninguém veja, que a mão direita não saiba, que a mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. É isso, meus irmãos. Em nome de Jesus, sirva amando, sirva perdoando, mas também sirva se entregando para que outras pessoas possam conhecer esta vida de Jesus Cristo. Sabe, se doe, meu irmão, se dê à obra do Senhor. Que você aí na sua comunidade lembre-se disso. Ame, perdoe e se entregue. Jesus nos ensina isso com a sua vida. Ele nos amou, Ele nos perdoou e Ele se entregou. E se nós queremos servi-lo e vivermos como Ele viveu, nós devemos fazer o mesmo. O texto termina com uma linda promessa no verso 17. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Quer ser feliz? Pratique essas coisas. Coloque em prática isso. Quer ser feliz? Vai servir como o Mestre Jesus serviu e você verá como você vai ser abençoado. O meu desejo é que essa palavra entre no seu coração e que você, a partir de hoje, possa viver em comunhão, apesar de todas as situações difíceis que estamos vivendo, mas que esse texto alcance o seu coração com graça, com poder, com libertação. Viva em comunhão. Veja quem você hoje precisa amar, quem você precisa perdoar e para quem você precisa se entregar para que o Evangelho de Jesus, o reino de Deus, seja espalhado pela face da terra. Que Deus te abençoe abundantemente, que você seja alcançado pelo desejo de servir e servir como o Mestre serviu. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus te abençoe.